Olá, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Caio Marques Ribeiro, eu sou do Oeste do Paraná. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, desta vez aqui, mais um vídeo falando sobre filosofia. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Voltaire, um filósofo aí da Idade Média, que ele nasceu em 1694 e faleceu em 1778. A gente vai falar sobre ele, né? Ele é um grande filósofo, iluminista, né? E ele vai fazer várias críticas, vai ter vários pensamentos, falar sobre política, também religião, algumas ideias deles. Então, vamos pro vídeo. Bom, para começar aí, como eu já disse, o Voltaire ele foi um filósofo iluminista que ele também, né, usou muito como base para algumas das ideias deles, o filósofo John Locke. O Voltaire, ele, como eu já disse, que ele era um filósofo iluminista, ele fazia críticas aos reis absolutistas. Reis absolutistas, para quem não sabe, né, que nesse período tinha muito reis absolutistas, que eram aqueles reis que eles tinham os três poderes, né, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, eles tinham todos os poderes na mão, sem consultar ninguém, eles faziam as leis, eles eram os juízes, ou seja, eles eram, como o nome já diz, absolutistas. Tanto que depois, quando esses absolutistas foram acabando, alguns reis que eles eram absolutistas, eles se tornaram déspotas esclarecidos, né? Que na verdade continuam sendo os mesmos reis absolutistas, só que disfarçando, né? Para eles não serem pegos, né? E, bom, mortos, né? Tudo mais. Então, o Voltaire, o que ele defendia, né? No governo, era um governo que não tivesse só apenas um rei que mandava em absolutamente tudo. Ele defendia um governo que tivesse um rei que consultasse os outros, né? Que tivesse, vamos como dizer, parceiros e na hora de fazer as leis, na hora de fazer todas essas coisas. Porque um rei absolutista, só um rei, só uma cabeça pensando para fazer tudo da cidade, daí num império, no caso, num reino, não dá. Ele dizia que tem que ser um rei com auxílios. E ele principalmente falava que esses auxiliadores podiam ser filósofos, porque os filósofos, né, eles sempre estão procurando aí a verdade, assim, baseada na razão, né, principalmente os filósofos racionalistas, né. Então ele dizia que um governante, para ser um bom governante, ele tem que ter auxiliadores ali para pensar junto com eles, porque um rei absolutista, jamais. Bom, agora falando sobre a questão de religião, o Voltaire, ele não era um ateu, assim, mas ele também não tinha uma religião em si. Ele, ele falava sobre uma diferença entre a religião e a fé. A religião, sendo uma igreja, né, sendo um lugar assim para se ir com seus rituais, né, seus ritos, suas tradições e tudo mais. E a fé, ela já é uma coisa diferente. Uma religião, ela pode ter uma fé, né? O Voltaire falava. Só que para ela ser uma fé, né, para a gente ter realmente um Deus, precisa ser uma fé pautada na razão. Porque se for uma fé sem razão, você só crê porque por crer, né? Crer por crer, ela não é uma fé que tem uma razão, que tem um raciocínio. Ela é uma fé vazia, ela é uma fé sem razão, não é uma verdadeira fé. Então ele dizia que com uma fé assim, pautada na razão, a gente consegue chegar assim a uma conclusão que existe de fato um Deus, mas uma fé assim, por mais que ele também tenha, ele era tolerante, né, às religiões, ele dizia que se a gente não tiver razão na fé, a fé não existe. E também que a gente pode citar aí
Se eu não me engano, foi o Santo Agostinho, né? Que ele falava que a fé e a razão elas têm que estar juntas. Eu já fiz um vídeo sobre Santo Agostinho também. Agora falando a respeito da alma. Vocês lembram que no vídeo do John Locke eu falei que ele pensava sobre a alma, né? Que ele pensava que a alma era infinita. Se o corpo morresse, a alma, a consciência ela continuava indo até que ela achasse outro corpo. Portanto, ela era imortal. Só que agora o Voltaire ele vai criticar isso. Ele vai falar que isso não tá certo, né? Por quê? Porque ele dizia que após a morte a alma morreria junto com o corpo. Por quê? A alma, se ela sobrevivesse, né, mesmo sem ter um corpo, não daria certo, porque ela precisa do corpo. A alma é nossa consciência, né? A gente sabe, a gente vê as coisas, né? Os nossos sentidos, o sentido, né? A visão, o olfato, né? Tudo a gente tem por causa do corpo. Então, se esse corpo não existisse, fosse apenas a alma, né? Daí não daria certo. Aí ela morreria junto com o corpo, porque a alma sem o corpo não dá certo. Ela precisa dos sentidos do corpo. Ela precisa da visão, ela precisa do olfato, ela precisa dessas coisas, porque senão ela é uma alma vazia, assim, ela não funciona. Só que daí, quando eu tava lá mais perto da sua morte, né, o Voltaire ele ficou questionando ele mesmo, nisso que ele tinha dito sobre a alma, sobre tudo isso. Ele tava pensando sobre o que ele mesmo tinha dito, e então acabou que ele mesmo se questionou no final da sua vida. Isso me lembra muito a fase do Descartes, né, de um vídeo nosso aí, que o Descartes dizia: duvide de tudo menos da sua própria dúvida. Não foi isso que fez, né, o Voltaire. Voltaire duvidou dele mesmo antes ali do período perto da morte dele. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser ajudar, você pode marcar o vídeo com gostei. E se você quiser também receber notificações quando tiver vídeo novo, você se inscreve e clica no sininho. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai receber as notificações. Eu também queria falar aqui muito meu agradecimento a todos vocês, principalmente ao canal Parabólica, que eu fui fazer esse canal inspirado nele, inspirado em fazer filosofia e história. Muitas das coisas que eu sei eu aprendi com o canal Parabólica, que se inscreveu aí no nosso canal. Inclusive acho que depois a gente tá aí com mais 20 inscritos, né, mais 10 na verdade. Então que o canal tá crescendo. Muito obrigado a todos vocês. Bom, esse foi o vídeo. Como eu já disse, né? Se você quiser ajudar aí, dá um like e tudo mais. Bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você achou esse vídeo. É isso e tchau.